Fala galera, perfil de persona mapeado, já temos as respostas, agora nós vamos validar isso e eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades de validar e por que é importante a gente validar o que a gente levantou, esse perfil que a gente construiu é quase que um personagem fictício, né? Mas a gente consegue detalhar tanto que a gente enxerga um rosto quase, né? Dá um nome para essa persona. A gente precisa validar, porque senão a gente vai realmente construir um personagem, né? E não vai ser uma pessoa real. E aí que mora um grande problema de muitos negócios, né? Constrói uma persona na cabeça, não valida, aí começa a produzir conteúdo, começa a pensar em produto e serviço e não vai emplacar, não vai vender, porque você tá achando que o seu cliente ideal tem uma dor. E na verdade ele tem outra dor, ele tem outra percepção, ou até mesmo ele precisa de uma abordagem diferente para perceber que você é a melhor opção para resolver o problema dele. Então a gente vai resolver esse problema de uma vez por todas. Vamos validar o perfil de persona que a gente mapeou, beleza? Bom, e depois que a gente já mapeou quem é a nossa persona, esse perfil, né? Levantando com base no nosso conhecimento, na nossa expertise, na nossa análise de mercado, agora a gente vai validar. Isso é muito importante para a gente conhecer de verdade pessoas reais, né? Para a gente validar se isso não é só uma hipótese da nossa cabeça, um achômetro, e para a gente conhecer de verdade para quem a gente vai falar, porque é impossível a gente se comunicar com quem e para quem a gente não conhece. Então, sempre a gente vai trabalhar com esses dois pilares. Primeiro a gente mapeia e depois a gente valida. Como é que, e antes de entrar na parte da validação, eu quero só reforçar com vocês esses conceitos, né? Do que são e para que servem as personas. Personas são representações fictícias, baseadas em fatos reais, de pessoas de verdade, né? Do cliente ideal do nosso negócio. Elas são um modelo de identificação de perfil que está para além da definição de público-alvo. Então, a gente vai considerar informações mais humanas, como sonhos, medos, problemas e desafios. Então, uma descrição de um público-alvo normalmente fica assim: mulheres de 30 a 60 anos, classe média, moradora da Zona Norte, moradoras da Zona Oeste. Olha eu, da Zona Oeste. A persona já vai ficar assim. Amanda tem 42 anos. Por que a gente escolhe uma idade? Porque quando a gente tem uma faixa etária que é muito distante, a gente tem uma variação, né? Um gap muito grande. Uma pessoa de 20 anos tem anseios, dores, necessidades completamente diferentes de uma pessoa de 40, 50 anos. Pode ser que a gente consiga vender, sim, para mais pessoas? A gente consegue. Mas é muito importante a gente entender quem é o perfil de cliente potencial e ideal, ou seja, aquele que a gente vai conseguir vender mais e mais vezes também. Então, o perfil de persona ficaria assim: Amanda tem 42 anos, é casada há 20 anos com o João, de 45, tem 2 filhos, a Vitória, de 16, o Daniel, de 10. Já trabalhou no mundo corporativo, mas agora quer desenvolver seu negócio com foco em desenvolvimento humano. É criativa, é alegre, inteligente, divertida, gosta de sair com os amigos, viajar, organiza festas em casa para reunir a família. Tem sonhos de viajar ao mundo, inspirar e fortalecer mulheres com seu trabalho, mas se sente muito sobrecarregada e cobrada por mais resultados financeiros. Tem a famosa síndrome da impostora e se culpa todos os dias por se considerar insegura, julgada pelos outros, vulnerável, valorizada e incapaz. Aí a gente fala um pouco mais sobre crenças, a gente levanta questões de gosto, ó, gosta de praia, pôr do sol, ler livros, escrever, café com pão na chapa e ama chocolate. Quer ser exemplo de inspiração para os seus filhos e conquistar sua liberdade financeira para poder fazer suas próprias escolhas. E tem esperança num futuro melhor para a humanidade, é idealista e sonhadora. A gente tem um mergulho muito mais profundo com uma visão de olhar, o olhar de mundo que essa pessoa tem, o que ela espera, né, as expectativas, os anseios, os sonhos. Percebe como é muito mais rico, né, em detalhes, em conhecimento de fato, e isso é muito importante para nortear a nossa comunicação. E aí, como é que a gente sugere que vocês façam? A gente gosta sempre de trabalhar com formulário no Google Form, por ser uma ferramenta prática e possível para uma mãe empreendedora, né, para uma empreendedora. Então, a gente orienta a fazer um formulário por lá, a gente vai disponibilizar um modelinho para vocês também, para ficar mais fácil esse processo. Aí, a gente começa levantando 20 possíveis nomes, 20 possíveis contatos para
Para quem a gente pode enviar esse link? A gente pode falar com quem já foi cliente, com quem é um potencial cliente, com um amigo do amigo do amigo, pode, em grupos de Facebook, pode. A gente só precisa considerar o perfil. Se essas pessoas têm o perfil do cliente ideal, no sentido de a faixa etária, se é homem, se é mulher, né? Então, porque senão você vai acabar colocando, entregando esse link para pessoas que não são a sua persona e vão trazer dados que vão ser irrelevantes para o seu negócio, tá? Você vai anotar esses nomes e esses contatos dessas pessoas, vai elaborar esse questionário, toma cuidado, tá? De incluir perguntas que sejam importantes para o seu negócio, que sejam mais específicas, e cuidado com o número de perguntas, tá, gente? Não vamos passar de 20, mas também não vamos fazer menos do que 10, porque senão a gente acaba deixando de perguntar alguma coisa importante. A gente vai enviar esse link para essas pessoas. E aí, uma boa maneira da gente incentivar é oferecer alguma coisa em troca. Pode ser um bônus, pode ser um brinde, pode ser um e-book, pode ser um material, né, que seja exclusivo, pode ser muitas coisas. A gente, por exemplo, costuma também enviar um vídeo nominal para essas pessoas, para tornar, envolver a pessoa no processo, ela se sente parte, né, de construindo algo. E as pessoas gostam de retribuir o carinho da gente também, então funciona bastante. Depois a gente vai analisar essas respostas, buscando padrões de comportamento em comum entre essas pessoas, tá? E aí, a partir disso, a gente vai trabalhar em cima dessas objeções para levantar essas dores, levantar esses anseios, levantar isso tudo que esse perfil, esse grupo que você entrevistou tem em comum, para de fato você conseguir pensar num conteúdo que possa desfazer essa insegurança da sua audiência, possa quebrar essas objeções, possa responder esses anseios. Descubra o que envolve o processo de tomada de decisão dessas pessoas, porque é muito importante para que a sua comunicação conduza, né, nesse caminho. E aí, a gente também pode fazer essa pesquisa com formato de entrevista semi-estruturada, que você vai ter umas perguntas guia, que vão servir para nortear a conversa, mas o ideal é que seja uma conversa mesmo. Então você vai sentir o tom e vai conduzindo, tá? Mas é a conversa mesmo que vai, que vai conduzir o que você vai perguntar. Só cuidado para não falar nada muito fora, né? Não fala, deixar com que a conversa, sabe, fuja do controle, e aí daí você está falando de coisa aleatória, e aí você não vai levantar os dados que você precisa para a sua pesquisa. Vamos sempre considerar que todo negócio tem particularidades que só você, empreendedora, só você vai saber perguntar. Então, o que a gente vai apresentar aqui são perguntas gerais, mas você precisa considerar essas perguntas que são específicas também. Então, normalmente a gente pergunta gênero, idade, profissão e cargo, renda também, nível de escolaridade, um jeito delicado de perguntar renda, caso você não se sinta confortável, os lugares que essa pessoa costuma frequentar, as marcas que ela gosta de comprar, isso diz muito com relação à renda também da pessoa, né? Se a pessoa frequenta lugares, por exemplo, restaurantes caros, se ela compra de marcas caras, isso diz muito com relação ao poder aquisitivo também. Por onde ela costuma se informar, o tipo de conteúdo que ela gosta de consumir. Você pode colocar, quando você está no Instagram, você prefere consumir mais conteúdo no feed ou nos stories? Você gosta mais de vídeo ou de texto? Você gosta de assistir lives? Isso tudo é muito importante. A gente pergunta com relação aos desafios da vida e no trabalho, por que ela procurou a nossa empresa, como que a nossa empresa ajudou, no caso de já ter sido atendida, já ter sido cliente, né? Quem influenciou na sua decisão de compra, e aqui você pode colocar quais os influenciadores que você segue, quais os canais do YouTube que você gosta de assistir, quais as séries que você gosta de assistir, e aí abre para muitas possibilidades de pergunta, tá? E é bom sempre vocês deixarem nessas opções de pergunta um campo como outros, para abrir, para você ouvir de fato, né? É muito legal quando a gente deixa uma pergunta assim aberta, com resposta aberta, para entender melhor. Ali você consegue também ter vários insights com relação à sua persona. E aí a gente pode aplicar, como eu falei, pelo Google Forms, tem o Typeforms que é pago, se eu não me engano. Não pode ser um documento no Word, por exemplo, ali no Excel. A gente gosta de recomendar o Google Forms porque você já consegue gerar
uma planilha com os dados tabulados, inclusive gerar gráficos. Então, ajuda bastante na hora de analisar. Pode ser uma ligação telefônica, pode ser por videoconferência, chamada no WhatsApp, enfim. E pessoalmente, se você estiver assistindo esse vídeo depois da pandemia, a gente está torcendo para que isso tudo passe muito rápido, né? Que volte tudo, se Deus quiser, o mais rápido possível. Tudo bem você fazer pessoalmente no seu cafezinho, mas por hora não, vamos manter o virtual para estarmos todos seguros, certo? Bom, aí a gente vai preencher, considerando o que a gente mapeou lá naquelas perguntas iniciais, junto com essas respostas da pesquisa, a gente vai preencher o mapa de empatia. E aí aqui a gente vai considerar a mentalidade e os sentimentos da nossa persona, as influências, a visão, as palavras e ações, as dores e as necessidades. Aqui é muito importante, nessa primeira parte, considerar que muito disso aqui vai nortear a nossa comunicação, por exemplo, palavras e ações. Aqui a gente percebe os assuntos que a nossa persona conversa. Então, isso vai dizer muito sobre a nossa linha editorial. A parte de visão, a gente coloca como é o universo dessa persona, né? Como são os amigos, como é o seu dia a dia. Isso diz muito sobre até mesmo a questão do que atrai visualmente essa pessoa, né? Então, as influências também, isso tudo aqui vai trazer muito insight para você na hora de produzir seu conteúdo. E, principalmente, levantar as dores e as necessidades. E aí, quando a gente fala de dores e necessidades, a gente está falando sempre relacionado ao nosso negócio, tá? Porque senão a gente acaba também viajando muito, falando de dores da vida como um todo e não tá ali relacionado com uma dor que a gente possa resolver com o nosso produto e com o nosso serviço. De uma maneira geral, quando a gente levanta isso tudo, a gente está querendo entender o que o nosso cliente, né, o que a nossa persona pensa e sente. Então a gente quer entender o que ele quer. Quando a gente avalia o que ele vê, a gente está tentando alinhar os nossos estímulos e percepções visuais. Quando a gente alinha o que ele escuta, a gente quer alinhar, quando a gente estuda o que ele escuta, a gente quer alinhar o discurso, a linguagem, o tom de voz, como eu falei, se a gente vai falar mais engraçado, qual a entonação que a gente vai falar, qual é o tipo de trilha sonora que, por exemplo, um vídeo pode ter, isso tudo tem a ver. O que ele fala e faz, a gente considera hábitos e comportamentos. Isso também abre um leque de possibilidades para criar conexão, né? Para falar algo que a gente possa ter em comum também com a nossa persona. Sua missão nessa aula é construir um questionário de persona pelo Google Forms. Se você tiver afinidade com outros recursos, outras plataformas, não tem problema. O importante é montar esse formulário e enviar para um número considerável de pessoas. A gente considera de 20 a 30 para ter uma amostragem interessante, para levantar essas informações. Essas respostas vão ser muito, 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 muito valiosas para a gente prosseguir para os próximos passos, tanto de mapeamento de jornada, para conhecer a nossa audiência, para de fato planejar e ter um conteúdo estratégico considerando todo o funil, né, de conteúdo que a gente vai trabalhar no nosso perfil, tá? Então é muito importante fazer isso. Um ponto importante, a gente está fazendo essa pesquisa agora, mas vocês precisam ter em mente que de tempos em tempos essa pesquisa precisa ser refeita. Não necessariamente nesse formato. Você pode e deve, inclusive, utilizar os recursos do próprio Instagram. As enquetes, aquelas votações que tem a própria caixinha de pergunta. Então é muito legal usar esses recursos para você validar algumas coisas que podem mudar de acordo com o tempo, né? Existem vários fatores que podem alterar tanto hábitos de consumo, comportamento de consumo das pessoas, quanto de consciência de necessidade, de dor que a pessoa tenha naquele momento. E é muito importante o nosso negócio e os nossos conteúdos estarem alinhados de fato ao momento de vida, né, de negócio, enfim, de tudo que a nossa persona possa estar vivendo, tá? Então, essa pesquisa e essas respostas, esse levantamento não está escrito em pedra, não vai ser definitivo. Não cometa esse erro de agora eu já conheço a minha persona, tchau. Não vai dar certo. A gente está falando de pessoas, né, gente? A gente muda. Eu já tive cabelo curto, agora eu tô com cabelo grande. A gente muda o tempo inteiro. E por isso que a gente tem que conhecer muito bem para quem a gente fala e ter essa percepção de sempre trabalhar o ouvir. A nossa escuta é muito importante para a gente conseguir produzir um conteúdo estratégico
e relevante para nossa persona, beleza? O seu desafio agora é pegar todo esse modelinho que a gente disponibilizou aqui para vocês e enviar para essas pessoas. Depois disso, a gente vai construir, assim como eu ensinei nessa aula, esse modelinho, né? Essa narrativa, vamos dizer assim, compilando todos esses dados e mapeando as dores dessa persona, tá bom? Além de fazer essa pesquisa, o ideal é que você levante no mínimo de 10 a 15 dores para nortear o seu conteúdo nas próximas aulas, o seu planejamento de conteúdo nas próximas aulas, tá bom? Qualquer dúvida, só comentar aqui embaixo. Beijo!